Bom dia, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma satisfação verdadeira de poder contribuir aqui nessa classe, que já vai para a terceira aula. E é sempre um desafio, eu acho que esse modelo, claro que não para os pastores, os pastores estão parados, eles assumiriam agora a minha função aqui tranquilamente. Mas é sempre um desafio para a gente esse modelo, porque você já vem de duas aulas, dois professores distintos, e aí é um desafio, mas o livro de Ruth é uma graça só. Vocês estão gostando, irmãos? Muito. Vocês leram o livro de Ruth todo já? Não, porque vocês não querem ter spoiler, Eu digo assim, no passado, vocês leram o livro de Ruth? Legal. Então, irmãos, meu nome é Daniel, eu sou professor aqui da Escola Dominical, minha esposa é a Marina, meu filho Bernardo é um que sempre está fantasiado, sempre vem fantasiado, vocês podem marcar ele claramente, e ele tem uma irmãzinha, minha filha Alice, que vocês podem identificar com facilidade por ser a mais bela aqui da igreja, É claro que vocês não vão identificar, porque cada um acha o seu mais bonito, Então, a gente está aqui hoje para tratar do capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3 todo, do livro de Ruth? Há um ano atrás eu não precisava do óculos e nem da Bíblia de letra grande. Ou seja, ano que vem, provavelmente eu vou precisar de alguém para me segurar, Eu vou ler, irmãos, e eu quero que vocês acompanhem. A minha Bíblia, ela está numa tradução que talvez nem todos conheçam ou utilizem, que é a Nova Almeida atualizada, tá? Mas ela não é muito diferente, não. Peço que os irmãos acompanhem aí com toda atenção, tá bom? Vamos lá? Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés e deite-se ali. Estão percebendo meu tom de voz? Estão percebendo o plano aqui? Vocês não esperavam isso dela, Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava já com o coração um tanto alegre, a Bíblia tem seus eufemismos, Foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher
veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa da sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aconteceu, o que aquele homem lhe tinha feito por ela, e disse ainda: ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para a sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa história cheia de nuances, cheia de contradições, cheia de controvérsias, mas sobretudo, ó Pai, inundada e encharcada de graça. Porque, Pai, se há nessa história alguém que não muda, esse alguém é o Senhor. E não muda só naquele tempo, não muda até hoje. Portanto, ó Pai, eu recorro à tua graça, graça que o Senhor estendeu a Noemi e a Ruth. Estende, Pai, a tua graça nessa manhã sobre nós. E, sobretudo, Pai, eu te peço que o Senhor me mantenha fiel na exposição das Sagradas Escrituras. Amém. Queridos irmãos, essa é uma história de fato maravilhosa. Vocês já estão acompanhando aí todos esses dias, né? E eu queria fazer uma pequena recapitulação, não das aulas propriamente, porque eu não seria capaz, mas dos 2 primeiros capítulos que vocês visitaram. E aí, se alguém aqui achar que essa recapitulação tem algo de errado com o que o professor disse, você levante a mão, corrija, faça aqui o slide e assuma o meu lugar. Brincadeira, você pode ficar com o que o professor explicou mesmo, tá bom? E aí a gente continua. Bom, a gente viu no capítulo 1, o título que foi dado à aula é exatamente esse: o Deus soberano na vida diária. E é um capítulo que traz algo que marca Noemi boa parte desse livro. E o que marca essa mulher é a amargura. Vamos ler esse versículo para você sentir no seu gosto o amargo. Olha o que está escrito: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Que versículo tenebroso. Ela está trazendo à memória, a nossa memória, tudo que aconteceu a ela. Ela perdeu o seu marido, ela perdeu os seus filhos, agora ela está com as suas noras, e ela identifica que tudo isso que aconteceu nela não foi um acaso qualquer. Ela está dizendo que o que aconteceu a ela foi obra do Todo-Poderoso, ou seja, ela diz algo profundamente inquietante. Ela diz: o Senhor se voltou contra mim. Nada pior do que o Senhor dos Exércitos se voltar contra nós. E é isso que ela está dizendo. E esse gosto amargo que esse versículo deixa na boca, ele permanece durante os 2 capítulos. Até lá no versículo 20 do capítulo 2, a gente vê uma mudança, mas é algo que perpassa o livro inteiro. Já no capítulo 2, a gente surge algo extraordinário. A gente começa a perceber, ou melhor, fica mais evidente de que o que acontecera com aquelas mulheres, o que acontecera com aqueles homens, o que estava acontecendo naquele lugar, não era de fato fruto do acaso. Era de fato fruto da vontade de Deus. Mas eu diria mais propriamente fruto da sua providência. Olha o que esse versículo diz, ele traz essa palavra maravilhosa. Ele diz assim: ela se chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque, ou seja, parente do marido da nossa querida Noemi. E é curioso que o autor do texto, ele propositalmente, ele usa essa palavra causalidade. Mas nós sabemos, eu e você sabemos, que não tem por um acaso na existência. Ele traz isso e ele chama a atenção de forma irônica nesse versículo. Ele está dizendo: por um acaso, eu enviei vocês para um lugar que tem
comida, eu tirei vocês do lugar de fome, trouxe vocês para a casa do pão. Por um acaso, quando vocês saíram para pegar milho, vocês pegaram no milharal de quem? De um parente, não é de um desconhecido. Aqui, o capítulo 2 começa a mostrar que a providência de Deus está guiando toda aquela história. Mas o fato é que ainda no capítulo 2, ainda que a gente veja alguns resquícios de alegria, de reconhecimento da presença de Deus, nós ainda conseguimos perceber esse amargor que atingiu aquelas mulheres de forma definitiva. E agora, no capítulo 3, nós vamos ver algo bastante interessante. Olha a mudança de humor. Essa mesma Noemi, que lá no começo, autocentrada, olhando para a sua própria realidade, não disposta a reconhecer a providência divina, mesmo no dia da calamidade, essa mulher, ela muda de humor. Ela diz, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, Ruth, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Olha que coisa interessante, irmãos. No capítulo 1, a gente vê claramente o capítulo descrevendo as perdas daquelas mulheres. O capítulo 1, ele tem ali ainda bastante cheiro, se é que a fome tem cheiro, mas tem bastante cheiro de fome, de luto, de tristeza. No entanto, no capítulo 2, há uma mudança, há uma dinâmica de mudança do autor. Elas começam a se alimentar, elas começam a ter abundância de comida, elas começam a comer. Um dos problemas está sendo resolvido, elas encontraram o que comer, elas estão alegres com isso, há uma pequena mudança. E do capítulo 1 para o capítulo 3, há outra mudança, e essa mudança se dá aparentemente no coração da nossa Noemi. Por quê? Porque ela começa a olhar a alegria do outro. Deixa eu dar uma dica aqui para você. Sabe qual é um dos maiores sinais de que a graça está invadindo a nossa vida? É quando a gente para de olhar para a nossa própria vida e a gente começa a olhar em favor do outro. É impressionante isso. Todos aqueles que são de fato impactados pelo Evangelho e têm uma conversão real, eles passam a não olhar necessariamente as suas necessidades. Necessariamente suas necessidades é uma pegadinha, né? Mas eles passam a olhar o outro. E eles passam a olhar para o outro porque a conversão, ela traz para o nosso coração uma realidade que antes não era possível. Sabe qual é a realidade? É que nós sabemos que o Senhor nos assistirá em todas as nossas necessidades. Por isso, nós não precisamos nos preocupar. Jesus disse que nós não deveríamos andar ansiosos. Aliás, que me corrija o pastor Walter, mas não andar ansioso é um mandamento. De modo que quando você está ansioso, isso é um pecado, é um mandamento de Jesus. Ele dá razões, mas ele está dando uma ordem. Você sabe que o Senhor cuida de você, você não precisa andar ansioso. E Noemi começa a dar sinais a respeito disso. Então hoje, nós vamos visitar esse capítulo 3, com esse versículo na cabeça, e com essa expectativa de uma promessa que ainda se cumprirá. Amém? Vamos lá? O Redentor e a esperança. Nós vamos ver então esse capítulo 3, utilizando essas 4 palavrinhas aí. Confiar. O que o texto traz para nós e mostra as razões pelas quais nós deveríamos confiar na promessa de Deus. Segundo, qual é a nossa resposta comum? A nossa resposta comum, por incrível que pareça, é controle. É procurar controlar as situações. Terceiro, nós vamos ver a grande redenção que se avizinha. E quarto, como é que a gente vive diante do fato dessa redenção? Legal? Vamos lá então? Então, queridos, esse é o versículo que eu queria que a gente trouxesse na cabeça. Ela então, Noemi, agora muda um pouco seu coração. Seu coração está sendo alterado e ela chega à conclusão de que não dá para Ruth permanecer
com ela tem que fazer com que Ruth busque encontrar a sua alegria e a sua felicidade. Mas há algo aqui que... Vou fazer um parênteses aqui. Irmãos, eu sei que todo mundo ama muito Noemi. Eu vou usar aqui como recurso didático, eu vou ser um pouco duro com a nossa personagem, tá bom? Mas depois a gente não, né? Eu não redimo ninguém, mas eu vou mostrar para vocês como que a redenção atingiu a vida dela, tá? Mas olha que coisa interessante. Ainda que o coração dela dê sinais disso, há algo que ela está procurando. Ela está procurando alguma coisa que não é propriamente algo bondoso ou generoso da parte dela. Ela está procurando descanso e proteção. Descanso e proteção para quem? Para Ruth, mas também para ela, claro. Ela está procurando. E quem poderia condenar Noemi e Ruth por isso? Quem de nós aqui não procura descanso e proteção? Não é? Nós estamos numa cidade, que é a cidade de Brasília, que tem um Deus falso, terrível, mas um Deus ao qual muitos sacrificam. Esse Deus se chama concurso público. O concurso público é um Deus que te promete segurança e ele te promete proteção, mas sobretudo ele te promete descanso. Mas é mentira, viu? Se você realmente for um crente, você vai trabalhar muito, porque a maioria quer descansar mesmo lá no concurso público. Eu mesmo trabalho demasiadamente. Mas o fato é que todos nós procuramos isso. E isso é uma realidade para nós aqui em Brasília. É fácil a gente ver. Mas em outras cidades também. O dinheiro é outro Deus falso que promete isso. A saúde, o bem-estar, estar numa academia, dar uma emagrecida, é outro que também nos promete isso. Um amor. Alguém com quem a gente pode dividir o leito, a vida, as preocupações. Todas essas coisas são falsos deuses, falsas promessas que em si não são coisas más, são boas, e esses é que são perigosos, porque esses é que são bons, é que nos enganam, mas todos eles prometem descanso e proteção. Agora preste atenção, irmãos, é natural que elas buscassem isso. Por quê? Vejam, olha as circunstâncias dessas mulheres. Elas eram viúvas, elas estavam no grupo dos vulneráveis do Velho Testamento. As viúvas, elas são listadas constantemente na lei como vulnerável. Elas estão lá, elas estão viúvas. E outra, elas vivem num tempo de extrema perversidade, o tempo dos juízes. Era comum estupro. Era comum. Agora, além disso, Ruth era moabita. Vocês sabem qual era o problema de Moabe? Você sabe qual era o problema de ser moabita? Deixa eu pegar alguém aqui. Você, eu sei que você quer responder, mas eu queria que você me ajudasse indicando alguém para responder essa pergunta aqui, para que eu não me indisponha com os alunos da classe e essa indisposição fique com você. Como é que é seu nome? Wagner. Wagner, você escolheu quem? A irmã ali, né? Legal, Wagner. Você mesmo que olhou para trás, não adianta passar esse encargo para outra, não. É você mesmo. Você sabe qual era o problema de ser uma moabita? Vocês lembram dos moabitas? Vocês sabem de onde eles vieram? Qual é a origem deles? Eles são origem de quê? O que foi que deu origem aos moabitas? Incesto. Incesto. De quem? As filhas de Ló. Os moabitas têm essa origem. E eles eram um povo perverso mesmo. Outra coisa, eles não eram muito felizes com o povo de Israel. Por quê? Porque Israel tomou Canaã. Então, era uma situação delicada para Ruth. Ela tinha origem moabita, ela estava voltando para uma terra que tinha que aquele povo de Israel era contra ela. E os moabitas, até aquele tempo, por causa desse pecado e de outros mais, as mulheres moabitas, elas tinham uma má fama. Então percebam, claro que as circunstâncias nos empurram para a gente procurar
descanso e proteção. Aliás, não só essas circunstâncias, mas o próprio pecado que invadiu a terra e contaminou todos nós, por meio do nosso pai Adão, provoca isso na gente. Vocês se lembram o que Deus fez logo depois que ele terminou a criação? O que o Senhor fez depois, logo que ele terminou a criação? Descansou. Olha que coisa interessante. O Senhor Deus descansou. Logo em seguida, quando se institui os 10 mandamentos, há um mandamento específico sobre o descanso. Existe uma ordem para que a gente descanse. Todas essas coisas são tipos que apontam para um descanso final. Ou seja, todo ser humano, ao fim e ao cabo, mesmo não sabendo, mesmo não tendo capacidade de articular teologicamente, filosoficamente essa realidade, dentro do coração ele sabe, ele percebe que ele precisa encontrar um lugar para que ele encontre descanso e proteção. Porque ele sabe que esse mundo, pode ele ser o Bill Gates, pode ele ser o Elon Musk, pode ele ser quem for, não vai alcançar o descanso e a proteção, porque todos esses homens, se forem sinceros, sabem que no período da noite, quando eles deitam na cama, eles ainda assim se sentem inseguros e absolutamente cansados, porque não há o que fazer. Há um descanso prometido que a maior parte dos homens ainda não alcançou, e é normal, é natural que isso aconteça. Ou seja, essas circunstâncias imediatas, mas também a condição humana, ela nos empurra para buscar essas coisas. Agora, presta atenção nisso. Essas mulheres, elas não são qualquer uma mulher. Elas são do povo de Israel. Perceba, Ruth era moabita por origem de nascimento, mas ela já não era mais moabita, ela era israelita, porque ela se casou. E o que isso significava? Isso significava que essa mulher tinha entrado numa aliança com Deus. Então perceba, conquanto as circunstâncias imediatas provocassem isso, as circunstâncias gerais, elas tinham um aspecto que tem que ser lembrado constantemente, ou seja, elas estavam em aliança com Deus. Esse sentimento, ou essa busca a qualquer custo de descanso e proteção, não cabia muito bem a esse povo, porque esse povo é um povo que já encontrou descanso e proteção. Elas não precisavam disso, existia uma aliança que estava vigente, e ainda é, e ainda está vigente hoje, na qual essas mulheres estavam inseridas. Agora tem outras circunstâncias que não são só gerais, tem circunstâncias imediatas. Elas tinham sido levadas pela providência de Deus para um lugar que tinha pão. Noemi ficou com uma nora que a queria muito bem, que era Ruth. É muito comum a nora e a sogra se darem bem, mas eu estou só citando isso para destacar que ela tinha sido abençoada com Ruth. E esse vazio de fome ali, que é o que está expresso, elas conseguiram ser satisfeitas num campo correto, no campo de um parente. E mais do que isso, já havia uma pequena mudança da amargura para a esperança. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês, elas não tinham razão, elas não conseguiam se defender, elas não conseguiam justificar as suas ações de uma busca desenfreada por descanso e proteção. Por quê? Porque as circunstâncias gerais já apontavam que elas gozavam disso, mas as circunstâncias imediatas também. Não é assim com a gente também? Quando a gente se vê em qualquer problema, não vocês, irmãos, porque eu sei que aqui na Igreja Nacional isso não acontece. Os irmãos, eles não se desesperam por qualquer coisa, né, pastor? O senhor até me falou, olha, está faltando gente para ir lá tomar conselho, porque não tem problema, né? O fato é que a gente passa por isso. O vidro do carro da gente quebra, aconteceu isso comigo recentemente. A gente já, meu Deus do céu, será que foi o Senhor? Será que se desespera desse jeito?
Meu filho, Bernardo, quebrou o dente e teve que tirar o dente dele. E essa agonia levou 2 meses até o dia da cirurgia. Mas no dia da cirurgia o desespero foi... Ainda mais que meu filho Bernardo, esqueci de dizer, tem 3 anos. Se fosse um marmanjão, né? Não poderia, né? Mas ele tem 3 anos. Foi um desespero para mim. E aí, nessas pequenas coisas, isso acontece. Mas o fato é que as circunstâncias gerais também nos são favoráveis. Sabe por quê, irmãos? Porque João 19, versículo 30 e Hebreus 10, 14 nos contam uma história maravilhosa. Ele diz o seguinte: está consumado. Todos os anseios de vocês por proteção, todos os anseios por vocês descanso, já foram satisfeitos. Vocês precisam lançar mão disso. Vocês precisam, no tempo da aflição, se lembrarem da aliança. Vocês precisam se lembrar do Evangelho. O erro de vocês não é se comportar corretamente, ou ter um mau comportamento diante da aflição. O erro de vocês é esquecer do Evangelho, é esquecer da aliança. É isso que a gente faz constantemente. Agora, também as circunstâncias imediatas, elas nos favorecem. Ou seja, nós temos a igreja. Que bênção! Nós temos irmãos que podem e devem nos socorrer no tempo da aflição. Nós temos os nossos trabalhos. Nós temos gente que nos socorre. Por quê? Porque Filipenses diz que um dos efeitos da graça de Deus é que as nossas necessidades vão ser assistidas, e em grande medida assistidas pela própria igreja. A minha própria família, não aqui nessa igreja, mas em outra igreja presbiteriana, num período, quando eu era muito pequeno, a gente teve uma calamidade muito grande, e a igreja nos sustentou. Ou seja, por que seria diferente agora? Qualquer que seja a calamidade que você está passando. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que Noemi, Ruth, eu e você, não temos razão para não confiar no Senhor. Daniel, mas você não sabe o que me aconteceu. Você não sabe. Você não sabe o que eu estou enfrentando. Será que o que você está enfrentando não é abrangido, não é abarcado pelo sacrifício que Cristo fez na cruz? Será que a calamidade que você está experimentando não pode ser alcançada pelo Rei dos Reis? Lembre-se, você pode ter um passado como Ruth. Talvez você queira esconder seu passado. Talvez seu passado tenha trazido uma realidade atual que te impede até mesmo de constituir algum tipo de família ou alguma outra circunstância, procurar um emprego melhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: entre os crentes não há moabitas. Entre os crentes só há raça eleita, sacerdócio santo, povo real de propriedade de Deus. Aqui na igreja não há adictos, há salvos. Percebem? É diferente. A nossa identidade muda. O Evangelho é tão poderoso que ele pega o nosso coração e muda, ele transforma. E eu quero dizer algo para você. Se aqui há gente que você conhece o passado, e às vezes você pensa, olha, eu sei o passado daquela pessoa, e você por alguma razão começa a se comportar em relação a esse passado, trazendo algum tipo de ironia nas conversas, fofocas, acusações, eu quero dizer que você está atentando contra a noiva de Cristo. Não há nenhum pecado que Ruth tenha cometido que justifique que nós ainda consideremos moabita nesse sentido. Isso acontece conosco. Se o Senhor Deus, que é santo, 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 quando olha para nós, vê o próprio Filho, quanto mais nós quando olhamos para os nossos irmãos.
Isso é uma bênção, irmãos, é uma segurança extraordinária. Nós temos em quem encontrarmos proteção e segurança. Isso já aconteceu, você já dispõe disso. Lança a mão disso. Você não tem razão para não confiar. Mas há algo nesse texto que revela o que tem de mais profundamente contraditório no coração humano. E aqui, é verdade que essa contradição ela habita todo ser humano. Mas aqui nós estamos tratando do povo de Deus. E olhem, irmãos, olhem o plano da salva Noemi. Olhem o plano que ela engendrou. É só para maiores, viu? É só para maiores. Vamos lá? Primeiro, ela preparou. Olha os detalhes. Ela fala para Ruth, lá no versículo 3, que Ruth deveria tomar um banho, se perfumar e colocar uma roupa. Irmãos, esse texto todo, ele tem várias palavras que tem, assim, vários significados e nuances que são, assim, complicadas, tá? Então, a gente não vai, nem é o objetivo explorar cada uma delas, mas, por exemplo, é claro, é evidente, todos os autores, comentaristas dizem o seguinte, que essas vestes não são vestes insinuantes, são vestes limpas. Por quê? Porque Noemi estava trabalhando na lavoura, ok? Mas ela diz, olha, você toma um banho, porque tem que tomar banho, né, irmãos? Difícil Bernardo tomar banho, mas eu deixei ele ficar um dia, o dia do Surgismundo, mas você tem que tomar banho, tem que usar perfume, a unção, o óleo de perfume, e ela tinha que se vestir. Agora, olha isso, irmãos. Ela pega e diz assim, onde você vai encontrar Boaz? Você vai encontrar Boaz de manhãzinha, quando ele está no gás, ele já tomou banho de água gelada, o pessoal fala isso, né? Tomou banho na banheira gelada, ele está vivo, tranquilo. Não. Você vai encontrar ele quando ele estiver cansado, isolado, e é de noite. É isso que ela está dizendo, é isso que o texto está dizendo. Porque ele tinha trabalhado o dia inteiro, ele ia dormir na roça, ele ia dormir lá no acampamento, e ele e ela só deveriam encontrar com ele depois de quê? Depois que ele tivesse alimentado e tivesse comido e bebido. Essa bebida que ele tomou não era água. Por isso que o texto estava dizendo que ele estava alegrinho, alegre. Então veja, irmãos, um homem, tipo um Boaz da vida, né? Tinha trabalhado o dia inteiro na roça. Ele não tinha ficado mexendo com planilha, sentado igual a gente aqui que fica uma porcariada de homem que a gente não... Ai, meu Deus, me sinto tão mal de ser um cara que fica planilha. Planilha e tal. Não, ele estava na roça, forte. Aí ele comeu uma pratada grande, tomou um pouquinho de, não sei o que foi, beleza? E aí ele deitou. Imagina, irmãos, o ronco que esse homem estava. O marido de vocês ronca? Vocês não querem falar, né? Opa, teve uma irmã aqui que falou. Não, mas isso não acontece não. Eu mesmo nunca ouvi eu roncar. E aí é nesse momento de fragilidade que ela diz o seguinte, quando isso aconteceu, o que você deve fazer? Ir lá, bater na porta, gritar, Boaz, Boaz, abre aí. Não, o que ela deve fazer? Vocês leram aí no texto o que ela deve fazer? Vai lá e deita do ladinho dele, aos pés de Boaz. Beleza? Bom, mas também tem um cuidado. Faça isso em oculto. Por quê? Porque, irmãos, existiu o aspecto moral, ou seja, não era bom que vissem Noemi lá, o próprio Boaz fala isso, né? Vissem Ruth lá, né? Não era bom.
Mas também, aquele era um lugar violento. Aconteciam crimes ali. Então, podia ser que se ela desse muita bandeira, alguém, olha, tem um criminoso aqui e tal, e atacasse. O fato é que ela deveria, sorrateiramente, deitar do lado de Boaz, descobrir os pezinhos dele e ficar ali do ladinho dele. E ela deveria esperar para ver o que Boaz iria fazer. Ou seja, vai lá, deita com Boaz e vê o que ele quer. É esse o plano de Noemi. O que vocês acharam do plano, irmãos? É um plano, meio rumoroso, né? Ela foi lá, se arrumou, se banhou, esperou, Boaz dormiu, e ela foi se deitar do lado dele e aconteceu algo que ela não esperava. O que aconteceu? Ele acordou. E nesse instante, o que ia acontecer imediatamente? Segundo plano, ele ia dizer o que ela tinha que fazer, né? Então, olha que coisa, irmãos. Essas mulheres, elas, apesar de buscarem descanso e proteção, e a gente viu que elas não tinham razão para se preocuparem com isso, porque as circunstâncias gerais e as circunstâncias imediatas apontavam que Deus lhes assistiria, resolveram intervir nessa providência divina. Elas engendraram um plano. E esse plano, ele é demais controverso. Por quê? Porque culturalmente, a fama das moabitas não era boa. Ou seja, elas estavam também arriscando a fama de Boaz. O local do encontro, irmãos, aquele local ali, aquele campo, o livro de Oséias nos dá conta de que era um local onde as prostitutas se deitavam com seus clientes. E normalmente, não foi um pecado delas, não foi uma desobediência à lei. Normalmente, quem resolveria a questão de casamento, se acontecesse qualquer tipo, o único relacionamento ou era nada ou casamento, né? O casamento seriam os homens da cidade. Então, o que a gente está vendo? Que elas, por meio desse plano controverso, elas estavam ferindo também culturalmente aquela circunstância. Mas também há algo relacionado à aliança. Por quê? Porque a linguagem do texto, ela dá a entender, ela é ambígua mesmo, mas ela dá a entender que não eram só os pés que Ruth deveria descobrir. Tanto é verdade que ele acorda, né? Ele acorda por quê? O texto diz, ele acorda porque ele sentiu frio. Ele sentiu um friozinho. Boaz sentiu um friozinho. Mas há algo que eu considero ainda mais controverso nessa história. Sabe o que é? E esse, para mim, é um termo do texto bastante controverso, mas eu acho que ao fim e ao cabo ele aponta a graça de Deus. Em quem elas estavam confiando para que aquele plano fosse cumprido? Em Boaz. Por quê? Não, você está dando spoiler. Ela diz no texto, por que eu sei que ela estava confiando em Boaz? Não, ela fala no texto. Oi? Não, Só mais uma chance. Não, porque ela diz, faça o que ele quiser. Vocês estão vendo essa nuance? Porque a gente pensa assim, para o mal, né? Mas pode ser para o bom. Ela está dizendo o seguinte, olha, vai lá, arruma toda essa circunstância, mas você só vai fazer o que ele disser.
Mas de certo modo, ela está passando uma eventual culpa para quem? Para Boaz. Boaz é que assuma essa bronca. Quer dizer, o cara estava lá, dormindo, cansado, barriga cheia, alegre. E aí uma mulher entra e ela diz, não, eu só estou aqui. Parece a história daquele homem que foi entrevistado, e ele era um matador de aluguel. E o cara perguntou para ele, falou, rapaz, mas você matou 9 pessoas da mesma família. Ele disse, não, eu não matei, eu só puxei o gatilho. Quem tirou a vida foi Deus. Ainda mais, essa família é uma família que morre muito fácil. Era mais ou menos isso, né? Elas tinham ido lá, feito tudo o que tinha feito, mas elas estavam confiando em Boaz. Ou seja, olhem que plano esquisito, que plano estranho, né? Elas entraram e elas tinham esse plano, que é um plano controverso do ponto de vista da aliança e também culturalmente. Agora, olha o que acontece, irmãos. Olha que coisa interessante. Ruth não cumpre o plano. Ruth descumpre a última parte do plano. Ruth não espera saber o que Boaz quer. Ruth fala o que ela quer. E ela diz claramente que o que ela deseja é que ele se case com ela. Como é que eu sei disso? Porque o costume é que lançar a ponta da capa, um homem lançar sobre uma mulher significava um pedido de casamento, um aceite de casamento e pronto, o casamento estava feito. Ou seja, ela deixa muito claro o que ela deseja. O que ela deseja? Ela não deseja uma noite só. Ela não deseja difamar Boaz. Ela não deseja qualquer tipo de favor econômico, como talvez pudesse parecer pela circunstância. Ela quer algo sério com ele. Ela quer algo sério com Boaz. Mas graças a Deus, também Boaz era um homem piedoso. Irmãos, que testemunho a respeito desse homem maravilhoso. Boaz era um homem que vivia no temor do Senhor. Ele era um homem extremamente generoso. Se vocês examinarem e visitarem os textos da lei, quanto ao socorro que deve se dar, quanto você deve deixar da sua plantação, para que as pessoas peguem, você verá que Boaz excedeu isso em muito. Mas mais do que isso, esse homem era sábio, bondoso, e ele evitou manchar a reputação de Ruth. E vocês perceberam uma nuance interessante? Boaz não reconhece Ruth. Será que talvez por causa do escuro? Não sei. Mas o fato é que ele não reconhece Ruth. No entanto, ele já sabia quem Ruth era. E qual era o testemunho que corria na cidade a respeito de Ruth? Ruth era mulher virtuosa, mulher piedosa. Que bênção, queridos! A imagem de Ruth não era reconhecida, mas o seu caráter era absolutamente patente aos olhos da cidade inteira. Então vejam, irmãos, vejam, nós somos convidados a confiar em Deus. Nós sabemos que pertencemos a um povo que tem uma aliança com Deus. Nós temos fatos inequívocos de que Deus nos assiste nas nossas tribulações, mas ainda assim, às vezes, com medo, com receio, com preocupação, nós engendramos planos, que eu diria, no mínimo, controversos, para alcançarmos algo que só Deus pode dar. Agora vejam, não havia homens que pudessem interceder por Ruth para que ela se casasse. Então alguns autores dizem assim, olha, o que Noemi fez foi um plano para que a sua nora se casasse, é esse o desejo dela, ela fala no primeiro versículo, né? Eu preciso fazer alguma coisa, porque não vai ter nenhum homem que vá negociar o casamento de Ruth, não vai ter isso. Eu preciso que alguma coisa aconteça. Ruth já estava trabalhando há vários dias com Boaz. Talvez a sogra dela estivesse pensando assim, essa menina é muito mole.
O texto dá a ideia de que ela estava 7 meses trabalhando com ele. Aquela talvez fosse a última chance. Mas o fato é que elas foram desafiadas e elas experimentaram a graça de Deus. E elas não tinham direito de engendrar qualquer plano para que elas pudessem alcançar o que elas queriam. E sabe por que elas faziam isso? Porque elas são como nós gostamos de controle. Nós gostamos de controlar, nós achamos que controlamos. A Bíblia diz, fala, repete, diz milhares de vezes para que a gente não tenha medo, mas ainda assim a gente tem medo. Agora, a gente não tem medo se o nosso carro for blindado. Percebem? Nós temos dificuldade de crer na aliança e nas promessas de Deus, e por isso nós queremos controlar. A gente quer saber como é que vai ser o dia de amanhã. A gente quer se vestir bem para ser bem aceito, ainda que o livro de Mateus, Jesus diga que nem Salomão se vestiu igual aos lírios do campo, que hoje são lindos e amanhã são lançados na fornalha. A gente quer controlar, a gente não está satisfeito. E é isso que é retratado aqui. Agora eu quero que vocês guardem algo bastante importante. Nós temos uma aliança com Deus, podemos confiar nele, mas ainda assim, nós buscamos engendrar planos, e digamos que sejam planos piedosos, e digamos que esses planos sejam planos que nós, com a nossa visão, talvez de curto alcance, nós imaginemos que são planos que vão cooperar para a providência divina. A melhor coisa que a gente alcança com esses planos, com essa, talvez, troca, com essa barganha que nós fazemos com Deus, relacionada ao nosso comportamento. Olha, é um plano, mas olha, não tinha ninguém que recorresse aos homens para que eu me casasse. Eu tinha que ir lá, eu tinha que agir, eu não posso ficar parado aqui, mesmo sabendo que Deus me assiste. Todas essas características alcançam no máximo boa fama, um bom caráter. Agora, sabe qual é o problema do bom caráter? O bom caráter não salva ninguém. Uma boa ação, um bom plano, não satisfaz aquilo que tem de mais profundo na gente. Sabe por quê, irmãos? Porque existia um papel a ser exercido. Sem dúvida, elas estavam procurando esse resgatador. Esse resgatador estava na lei. Ele não é um herói romântico, ele não é um parente bondoso, é uma instituição legal de Israel. E ele tinha que resgatar a terra perdida, pessoas endividadas, proteger a continuidade familiar, ou seja, quando o homem morria, com quem que a mulher dele casava? Com o irmão. Ele tinha que manter a descendência do irmão, né? Para isso ele preservava então o nome. Então existia alguém que deveria se procurar. Obviamente, nem todo resgatador, e vocês vão ver isso lá na frente, é um resgatador idôneo, preocupado com a lei e preocupado com os ditames das escrituras. Mas pode ser que você encontre. E elas encontraram Boaz, e Boaz tinha todas essas características. No entanto, esse é o máximo que se encontra. Sabe por quê, irmãos? Vejam isso. Descanso, um plano controverso, encontra no máximo um resgatador imperfeito. Irmãos, olha que frustrante. Não sei se é frustrante, mas olha que coisa interessante. Olha o que Boaz fala. Ora, é muita verdade que eu sou resgatador. Se encontrou. Mas ainda há outro resgatador ainda mais chegado. Pela manhã, se ele quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te-ei, eu o farei. Ou seja, tudo que elas conseguiram
com todos aqueles planos, foi sim um homem de caráter. Boaz encontraram, graças a Deus, Deus agiu para preservar aquelas mulheres, né? Mas o máximo que elas encontraram foi um resgatador imperfeito. Sabe por quê? Porque Boaz sabe que existe um resgatador que é perfeito. Todo o esforço humano que já foi feito na terra, no máximo, encontrou algo parecido, mas ainda imperfeito. Todo o esforço que você tem com o seu trabalho, de ao final usufruir de 30 dias de férias e ir para algum lugar para descansar, ainda é imperfeito. Não é imperfeito, irmãos? Quando o Bernardo tinha 6 meses, desculpem, irmãos, ficar citando o Bernardo, mas vocês vão ouvir muito o Bernardo mesmo, é isso aí. O Bernardo tinha 6 meses, a gente teve o privilégio de ir para um resort. E lá nesse resort eu encontrei um negócio que eu gosto muito. Obviamente não é enxada, né, irmãos? Foi uma rede, um bangalô que tinha uma rede. E aí eu falei bem assim, eu todos os dias vou me deitar nessa rede aqui. Bernardo ainda não estava engateando até chegar lá. A primeira notícia que eu tive foi que minha esposa tinha se matriculado num curso chamado Mamarazo, que é paparazzo mamãe, uma mistura de 2 figuras que fazem crescer muito a quantidade de armazenamento que tem que ter no celular de fotos que ela ia fazer do filho. Falei, não, tudo bem, quando você faz o curso eu vou deitar na rede. Mas naquele dia o Bernardo aprendeu a engatinhar. Sabe quantas vezes eu deitei na rede, irmãos? Sabe por quê? Porque aquele lugar era lindo, mas era imperfeito. Eu queria descanso. Eu mereço, né, irmãos? Não é isso que a classe média diz? Eu mereço. eu mereço descanso, mas é um descanso imperfeito. É isso que acontece com a gente. A melhor das suas ações, eu vou levar minha família, eu vou me desgastar, eu vou ficar pagando 12 vezes na frente, que é isso, né? Eu ainda não consegui deitar na rede. Estou exemplificando de maneira bem, bem pobre. Mas o fato é que o melhor dos seus esforços resulta num resgatador imperfeito. E o que a gente precisa, irmãos? O que a gente precisa? O caráter pode conter o mal. Ninguém tocaria mais em Noemi, nem em Ruth, e elas não passariam fome. Mas não pode redimir o perdido. Ele protege, mas não salva. Por isso ainda precisamos de um resgatador. Boaz sabia disso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se o melhor dos homens não pode ser o nosso resgatador, quem pode nos valer nesse instante? Nós precisamos de um resgatador perfeito. E esse resgatador perfeito é Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? Boaz protege, mas Jesus não se protege. E porque ele não se protegeu, nós estamos protegidos. Boaz paga um preço. Jesus Cristo cancela toda dívida, tanto a anterior quanto a futura. Boaz é um sinal, é um lembrete, é um tipo. Cristo nos redime, porque de fato Ele é o resgatador perfeito. Só Jesus é que pode dar sossego para a nossa alma. Só Jesus é que pode nos dar descanso no dia mau. As calamidades podem nos assaltar, mas nós temos um resgatador seguro. E sabe qual é a novidade? Você não precisa esperar até amanhã de manhã. Talvez você esteja me olhando aqui, esteja se perguntando, Daniel, mas como é que eu tenho acesso a esse resgatador? Você precisa se arrepender de todas as suas tentativas de alcançar o resgate pelas suas próprias forças. Você precisa confessar que você não aguenta mais. Que tudo que você fez, que todos os seus planos, só resultaram em resgates imperfeitos. E aí esse resgatador vem. Você não precisa procurar ele em nenhuma eira. Você não precisa fazer plano nenhum. Você não precisa pagar nada. Porque ele é um resgatador totalmente acessível. Jesus é o nosso resgatador perfeito. Mas talvez você já tenha encontrado com esse resgatador.
E talvez você ainda recorra a esses planos estranhos. Talvez ocultando alguma coisa no seu trabalho. Com muito temor e tremor. Talvez ocultando alguma coisa do seu cônjuge. O que fazer nesse tempo? Você precisa recorrer ao resgatador perfeito. Sabe por quê, queridos? Porque há algo que nós precisamos aprender, e eu tenho batido nessa tecla aqui na igreja. O Evangelho, ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim da vida cristã. A gente não obedece para ser resgatado. A gente obedece porque nós já fomos resgatados. Amém? Nós não nos esforçamos ou planejamos para garantir redenção. Nós o fazemos porque Cristo já garantiu a nossa redenção. Presta atenção. As nossas melhores obras, elas não são fruto do nosso esforço e dos nossos planos. As nossas melhores obras são frutos da gratidão, do esforço e do plano do nosso Redentor perfeito. Aplique isso na realidade que você está experimentando hoje. Lembre-se do Evangelho. Você já tem a redenção que você tanto procura. Seja para o que for. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Senhor, obrigado por esse texto maravilhoso. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela tua graça que nos assistiu. Pai, eu quero, Pai, te dizer que eu amo o Senhor, porque o Senhor me resgatou. Era um tremendo lamaçal. O Senhor resgatou também meus irmãos, e o Senhor fez isso quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. O Senhor não dependeu das nossas sinalizações, nem das nossas tentativas. O Senhor veio ao nosso encontro e nos resgatou. E eu quero te pedir, Pai, que essa realidade maravilhosa, bendita, seja de fato a única que importa diante das calamidades que enfrentamos. O fato de que o Senhor já executou toda a obra e nós podemos descansar nela. Obrigado, Senhor, pela tua bendita graça. Amém. O texto termina com uma promessa. A promessa de que um resgate vai acontecer. E quando você vai descobrir isso? Semana que vem, na quarta aula, com o próximo professor. Obrigado.